Você sabia que existem alguns erros que você sempre faz sem perceber e que é isso que está te mantendo na escassez? Se você não se atentou ainda sobre esses erros, sobre essas, digamos que esses erros que estão te levando ao caos financeiro, hoje eu quero te mostrar nesse vídeo o que você vai fazer para você evitar esses erros e melhorar a sua vida financeira. E vamos lá para o primeiro erro. Qual é o primeiro erro? O primeiro erro, gente, é não anotar os gastos. Eu acho assim que isso é primordial quando a gente quer melhorar a nossa vida financeira, né? Isso é assim, digamos que, o ponto principal para você sair das dívidas, né, do automático. Então você precisa anotar, porque assim, gente, eu fico pensando, quando eu iniciei anotando tudo que eu devia, tipo assim, parece assim que eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, né? Não é simplesmente você colocar na cabeça, eu preciso pagar isso, aquilo e tal, e aí você simplesmente ir pagando. Por muitos anos da minha vida eu fui desse jeito. E depois que eu comecei a fazer planilha de gasto, que eu comecei a anotar tudo, eu vejo o quanto isso foi assim um divisor de águas na minha vida, sabe? Foi uma diferença assim da água pro vinho. Por quê? Esses erros que a gente mantém de simplesmente, né, que parece simples, óbvio, falar em anotar, mas é o mínimo que você tem que fazer, anotar, para você ter uma noção do quanto você precisa pagar, para que você tenha, digamos que você tenha freio, né, para você não gastar impulsivamente e você não saber nem o que você tá devendo. Quantas vezes não aconteceu comigo de eu estar devendo uma coisa aqui, outra ali, e aí eu simplesmente não anotava, aí depois quando eu ia lembrar, vixe, eu tenho que pagar não sei o que, já não tinha mais dinheiro. Então assim, isso é o primeiro passo, você precisa anotar tudo, contas fixas, contas supérfluas, tudo, absolutamente tudo. Porque quando você anota, você tem uma noção do que você tá devendo. Tipo assim, você consegue controlar muito melhor, nem se compara. E o segundo erro que sempre leva você a viver no caos financeiro, que é o que, gente? Viver no automático. E o que é viver no automático? Viver no automático, gente, é aquela pessoa, como eu acabei de falar, que ela trabalha, paga contas e volta para o mesmo ciclo. Ela não tem um pensamento de falar, não, eu preciso ter uma meta para me guardar um valor X, porque eu preciso fazer isso, aquilo. Tipo assim, só vive, só trabalha para pagar contas. Acha que, tipo assim, esse é o ciclo da vida e não coloca um freio nas coisas. Tipo assim, deixa, né, o dinheiro mandar nela. Basicamente isso, eu penso dessa forma. Então assim, você que precisa ter domínio do dinheiro e não o dinheiro lhe dominar, porque assim, gente, vira um verdadeiro caos. Porque assim, parece que quanto mais você tem dívida, mais você quer gastar e mais você quer contrair dívidas e vira uma loucura. Simplesmente vira esse automático, que é o quê? Trabalhar, pagar a conta, aí volta pro mesmo ciclo, trabalhar, pagar a conta. E na maioria das vezes, essas pessoas que fazem esses erros, elas simplesmente não se atentam, né, que às vezes aquele dinheiro que tá trabalhando, aquele dinheiro já tá comprometido, ou seja, faz dívida antes de receber. E esse é um dos erros, assim, mais eu acho que assim, fatal mesmo, porque a pessoa vive naquele automático de só comprar, comprar, comprar e pagar a dívida, né? Pagar conta, comprar, pagar conta, pagar, comprar. Então assim, isso vira um ciclo vicioso na vida da pessoa. E tipo assim, gente, quando as coisas ficam desse jeito, fica bem pior pra controlar. Eu falo por mim, né? Experiência própria. Então assim, uma das coisas que eu falo pra vocês, tenham controle, não deixe a vida de vocês viver no automático. Porque assim, eu acredito que como todas as fases da vida, todas as áreas da vida da gente, precisa ter uma rotina, um controle. E a vida financeira não é diferente. Se você não tem controle financeiro, se você não tem digamos que um planejamento, você vai viver no automático sim. O próximo erro, gente, é viver esperando sobrar dinheiro. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque se você espera o dinheiro sobrar,
pra você fazer o que você tem que fazer, você nunca vai fazer aquilo. Por exemplo, eu só vou abrir uma caixinha pra mim, um cofrinho, quando sobrar um valor. Então você nunca vai abrir essa caixinha. Por quê? Pelo simples fato de que não sobra. Você tem que tirar, né? Você faz seu planejamento, né? Que é anotar, tira o valor, né? A porcentagem que você vai colocar para poder render. E aí você tem que tirar antes de resolver todo esse BO aí, porque senão você, infelizmente, você vai viver na pindaíba. Não tem como, gente. Infelizmente, tipo assim, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, porque quando a gente tem esse estalo de começar a querer guardar, de começar a poupar, gente, poupar é vida, né? Quando eu digo poupar, poupar no sentido de a pessoa ter aquela ideia de que ela precisa poupar para ter alguma coisa lá futuramente. Não é só querer achar que vai viver nessa vida de aposta stories vivendo, gastando, luxando, e a vida financeira tá na lama. Então assim, não cometa esse erro, tá? De esperar sobrar. Tire o valor todo mês e coloca lá. Conforme vai começar colocando, rendendo, você vai começar a criar um estímulo tão grande em questão de poupar, que você vai falar por que eu não fiz isso antes, que na verdade eu penso dessa forma. Mas assim, a gente tem que pensar que nunca é tarde para começar, tá? Então assim, a partir do momento que você abriu os olhos, a partir do momento que você passou a enxergar, comece, tá? Se você não começou, comece hoje. Mas assim, comece a poupar, comece a criar metas. E aí, conforme você vai criando metas e você vai alcançando, você vai colocando metas maiores. Tipo assim, isso é surreal de bom, gente. Outro erro que é assim, fatal, né? Que eu só sei dizer que eu acho que, tipo assim, é um dos erros que eu cometi muito quando eu não tinha planejamento, quando eu não tinha educação financeira, que era o quê? Comprar por emoção, comprar por impulso. Como assim comprar por emoção? Eu tô triste, vou fazer uma compra pra me ficar feliz. Eu tô entediada, vou comprar alguma coisa pra me ficar... Tipo assim, sempre tem essa coisa de achar que o remédio da tristeza, da solidão, né, é sempre comprar alguma coisa, sempre tá relacionado a querer gastar. Então assim, esse é um dos erros que a gente comete muito, muito quando a gente não tem educação financeira, gente. Infelizmente, na maioria das vezes a pessoa nem vai estar precisando daquele item, mas só pelo fato de gastar digamos que é uma alegria momentânea, né? Aí agora passa um tempinho, aquilo ali já não serve mais. E vem aquela sensação novamente. Isso é o que, gente? É quando a pessoa quer controlar as emoções através de compras. E tipo assim, isso é tão prejudicial. Tipo assim, isso tem um malefício tão grande que você não tá entendendo. Porque tipo, você só vai se afundar cada vez mais. E aí quando você vai ver, você tá com o bolso furado, né? Tipo, sem saber o que recorrer pra poder pagar aquelas contas que você acabou fazendo porque você tava triste, porque você tava feliz, porque você tava entediado e você fez pela emoção. Não investir. Gente, eu acho assim que esse é um dos erros mais assim, digamos que mais não, mas é um erro bem tipo que atrasa muito a vida financeira da pessoa, né? Não investir em nada. Mas eu não sei investir. Gente, não é pra você já investir em ações, essas coisas, não. Um simples CDB, um simples cofrinho, sabe? Que vai render diariamente. Então, assim, você vai aprender a criar esse estímulo, né? Então, assim, invista em coisas simples, em tesouro direto, a caixinha do CDB, né, esses cofrinhos que tem nas contas digitais. Então assim, já é o suficiente, tipo, você só precisa criar esse hábito. Depois você vai estudando, procurando, pesquisando cada vez mais, né, estudando sobre o assunto, e aí você vai começar a investir melhor. Mas de cara, tipo, investe nesses mais simples, né? Mas não deixe de investir. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Gente, você vai criar o hábito de colocar lá 10 reais, 20 reais, 5 reais. Então assim, conforme você vai melhorando,
você vai colocando cada vez mais um valor que dê pra você colocar. Quando eu comecei, gente, eu fico pensando que quando eu comecei eu coloquei R$ 5 na caixinha e eu fico pensando, meu Deus, aqueles R$ 5 foi assim, a virada de chave da minha vida, porque ali foi no primeiro momento que eu decidi que eu queria fazer essa, digamos que, colocar esse valor na caixinha, né? Parecia assim, improvável, parecia, porque assim, R$ 5, né, num monte de dívida que tinha pra pagar, o que era R$ 5? Mas assim, gente, eu fico pensando quanto fez total diferença, né? Aqueles R$ 5 foi assim, a virada de chave da minha vida, porque hoje em dia, graças a Deus, eu já melhorei muito, a câmera tá torta, gente, melhorei muito, 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 muito a questão de aprender a me educar financeiramente, a questão de falar assim, ah não, agora eu tenho um valor para poder, e o hábito, né, todo mês eu falo, não, eu preciso cumprir o hábito de guardar um pouquinho, porque eu preciso ter uma reserva financeira. Então assim, isso já faz parte dos meus dias, sabe? Isso já faz parte do meu dia a dia, da minha rotina. Então eu sempre tenho planejamento financeiro, sempre, gente. Então assim, é crucial. E tipo assim, investir, mesmo que você não saiba investir em coisas mais, né, interessantes, como as pessoas falam, mas você vai começar de pequeno mesmo. Comece, como é que fala? Investindo em um CDB, em um tesouro direto, nessas caixinhas mais, né, digamos que esses investimentos mais simples, né? E a próxima dica é andar com pessoas de mentalidade fraca, tá, gente? A mentalidade, ela constrói os nossos resultados, né? E uma das coisas que eu falo pra vocês é que isso é sério. Tem gente que não leva isso a sério, mas é muito sério. Gente, se você anda com um grupo de pessoas que só influenciam a gastar, a luxar, a ostentar, a mostrar uma coisa que não tem, você sempre vai se manter no mesmo patamar. Você não vai sair dessa vida que você tá aí. Por quê? Porque as suas influências, elas influenciam o seu futuro, né? Por exemplo, eu sempre percebi que tem pessoas que, quando elas me ligam, me mandam mensagem, eu já sei que ela tá querendo alguma coisa. Por quê? Porque essas pessoas, elas só procuram quando pra o ego delas, tá? Tipo assim, pra elas ter algum resultado. Então assim, você já conhece. Essas pessoas não são pessoas pra você ter na sua vida, gente. Tipo assim, você precisa de pessoas que sejam verdadeiras, de pessoas que não sejam interesseiras, digamos assim. E uma das coisas que eu falo pra vocês, assim, que depois que eu comecei a me afastar de muita gente, sabe, de muitas más influências, digamos assim, tudo mudou. Tudo se tornou muito diferente. Tipo assim, esse vídeo, tô falando mais da vida financeira, mas futuramente eu quero trazer um vídeo pra vocês aqui, falando sobre a minha vida em si, o quanto mudou, tá, gente? Assim, foi um divisor de águas. E eu vejo o quanto, assim, isso me moldou, o quanto isso me melhorou, sabe? Sabe, a minha vida em si melhorou, graças a Deus. Então, assim, as suas influências, né, as pessoas, as colundrias, como diz a minha avó, as colundrias que você anda, diz muito sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida financeira, né? Não só a vida pessoal em si, mas a vida financeira também. Então, se você andar com uma pessoa que só quer ostentar, uma pessoa que só quer gastar, uma pessoa que não pensa no futuro, nem que ela fica devendo até a garganta, mas ela quer o celular de última geração, ela quer uma roupa bonita pra impressionar, tipo assim, bonita que eu digo assim, cara, digamos que, né, quer mostrar valores, e não porque tipo assim, quer estar em cima, né, por cima de tudo. Eu acho que isso, assim, gente, isso atrapalha muito a vida financeira de quem quer melhorar. Essas pessoas, gente, que vivem querendo mostrar status, querendo mostrar uma coisa que não é, elas vão ficar a vida inteira no que elas estão. Elas nunca vão melhorar. Por quê? Porque se ela dá como prioridade uma roupa, um sapato, um celular, e tipo assim, ela prefere coisas do que dinheiro, ela sempre vai viver nesse mesmo mundo aí que ela vive, certo? Então assim, vejam as pessoas que você anda, vejam
veja qual é a mentalidade dessas pessoas. Se essas pessoas querem te atrasar de tipo, larga de besteira, a gente só vive uma vez, larga de besteira, a gente precisa viver, ostentar, gastar, porque a gente nem sabe. Gente, não caia nessa pilha, porque assim, essas pessoas, com certeza, elas estão assim, de mal a pior, na tábua de Moisés, e ela quer levar junto também. Então assim, procure pessoas, né, procure companhias que tenham o mesmo interesse que você, ou seja, estudar, buscar sobre a vida financeira, ter metas, guardar, poupar. Essas sim são as pessoas que você precisa ter no seu convívio. E a próxima dica, gente, é achar que investir é difícil. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a pesquisar sobre educação financeira, eu nem sabia que era educação financeira que chamava, gente, para vocês verem o nível de como a pessoa era leiga. Então assim, eu comecei a pensar, eu quero pesquisar como eu vou pagar essas dívidas, como que eu vou sair desse vermelho, como que eu vou voltar a ter credibilidade. Então assim, eu comecei a pesquisar, e quanto mais eu pesquisava, mais começava a aparecer vídeos e tal, que foi quando eu decidi mostrar, dar a cara a tapa e mostrar pra vocês a minha realidade financeira, assim, de verdade mesmo. Confesso pra vocês que no começo eu tinha muita vergonha, porque por mais que eu não tinha deixado esse canal assim pra todo mundo descobrir, uma hora ou outra alguém ia descobrir, e eu comecei a ter muita vergonha de gravar. Mas hoje em dia eu não tenho mais, gente, porque assim, eu vejo o quanto isso trouxe tantas pessoas, né, pra esse canal. Hoje somos 3.200 pessoas, então assim, são muitas pessoas, se você for imaginar assim, um local com tanta gente que lhe deu uma credibilidade. Então isso se tornou assim, eu tenho cada vez mais motivação para vir trazer para vocês esses vídeos. Então assim, uma coisa que eu falo para vocês é essa questão, né, você achar que é difícil investir. Logo que eu comecei a pesquisar, eu achei que era um bicho de sete cabeças. Eu pensei, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida, nunca vou, porque quando você pesquisa sobre investimento, já aparece fundos imobiliários, um monte de coisa assim, que parece que é um bicho de sete cabeças, que é uma matemática impossível de você conseguir destrinchar aquele negócio, né? Então assim, uma das coisas que eu falo pra vocês, comece com cofrinhos, cofrinhos CDB, comece com tesouro direto, como eu falei pra vocês antes, que tipo assim, são investimentos que não tem risco, né, que é de baixo risco, são investimentos que tipo, você não precisa de uma matemática assim muito difícil, de uma física que você precisa entender. Então assim, você consegue, né, até que você comece a estudar, entender mais sobre outros investimentos, faça os investimentos comum. Então eu falo pra vocês, investir não é difícil, gente, tá? Investir não é difícil. Investir é uma coisa simples? Não, porque quando você decide que você quer entrar para esse ramo financeiro, vai começar a entender, parece que é difícil. Mas você vai entendendo, conforme o tempo vai passando, você vai entender, você vai pesquisar mais sobre os assuntos. Então assim, uma das coisas que eu falo pra vocês assim, não tenha medo de investir, porque achar que investir é difícil. Tá? Tipo assim, comece mesmo, porque o importante é você começar. Quando você começa, meus amigos, aí pronto, você começa a entender, você começa a querer investir mais, e aí é só alegria. Agora eu quero que vocês me digam aqui abaixo nos comentários qual desses erros que você comete, tá? Peço a vocês também, gente, que se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo te trouxe algum leque aí, deixe pra mim o like de vocês. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva, tá? Porque aqui a gente traz a realidade e a gente vai trazer cada vez mais motivação pra vocês aqui, tá certo? Peço a vocês também que compartilhem com alguém que vocês sabem que comete esses erros. Peço a vocês também que dê um hype aí nesse vídeo, que isso ajuda demais, tá bom? E compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Então assim, gente, revejam aí a vida de vocês, façam uma revisão aí da onde que você está errando, tá? Pra vocês começarem a investir, para vocês começarem a guardar, mesmo que seja pouco. Mas você vai revisar aí e ver qual desses erros que você tá cometendo, que tá fazendo você ficar estagnado, que tá fazendo você ficar procrastinado, sem conseguir sair do lugar, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.